Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Maria Madalena e 3 virtudes que podem transformar as nossas vidas. Para quem não me conhece, eu sou Merlin e é meu nome de nascimento, como eu trago até no meu testemunho, falando como esse nome realmente influenciou a minha vida e hoje eu honro muito ele, o meu passado inclusive, e como a Santa Maria Madalena realmente tocou no meu coração e fez com que na minha trajetória eu me arrependesse, olhasse para os 10 mandamentos, os 7 pecados capitais, para a filosofia, para que eu bebesse da fonte da psicologia analítica, para que eu bebesse da fonte da teologia cristã, que está me ajudando muito nessa busca de ancorar virtudes, de evoluir como ser humano e como uma mulher, né, através da antropologia, através de exemplos como de Santa Maria Madalena. As histórias das santas que construíram hospitais, que ajudaram a pessoas em muito mais que isso, né? Muito mais que a vida material, mas em princípios morais, em ética, em caridade. E é nessa perspectiva que eu vou conduzir aqui o nosso vídeo, e é a partir da história verdadeira, né, que vem dos evangelhos e que ao longo dos séculos muitas teorias, muitas histórias, imagens criadas por essa cultura popular ou por teorias que não encontram fundamento nas escrituras. E Maria Madalena foi uma seguidora de Cristo. E a igreja, lá nos primórdios, foi se constituindo de relatos de pessoas que conviviam com Cristo, assim como Maria Madalena. Então, se a gente quer entender Maria Madalena de forma genuína, nós precisamos nos basear no que foi contado por inúmeras pessoas. E isso a Igreja Católica fundamentou muito bem, né, escolhendo os evangelhos que eram mais verídicos. E séculos depois que vieram teorias, gnose, evangelhos apócrifos, e isso não tem fundamento, bases, e essas hipóteses, elas não têm fundamento no que os primórdios que conviveram com Madalena nos trazem. Então, só para trazer uma clareza quanto a isso, para te trazer virtudes genuínas de Santa Maria Madalena. Bom, antes da gente adentrar as 3 virtudes, e eu te oriento, inclusive, a pegar um caderno para ir escrevendo e trazendo colocações suas, as tuas próprias intuições, percepções para a tua vida no particular. Pois somos diferentes, né? Temos realidades diferentes, mas o que nos conecta aqui é a busca por melhorar, né? E foi num estado de graça, buscar por essa graça, de uma vida em busca de santidade, que humildemente eu me coloquei realmente para escutar a voz do Espírito Santo e ser trazida a graça que encontramos inclusive no exemplo dessa mulher totalmente transformada pela graça de Deus. E quando nos voltamos ao Evangelho, a gente encontra uma mulher que foi totalmente tocada pela graça de Cristo. E perceber que ela esteve realmente com Jesus Cristo, o Filho de Deus, é realmente algo a ser dado devida importância e a gente tomar de verdade, beber o copo limpo das virtudes que Maria Madalena nos traz como caminho, verdade e a vida, como ela também bebeu dessas virtudes através de Cristo. E as 3 principais virtudes que eu trago aqui, separei em 3, mas tem muito mais do que a gente pode integrar na nossa vida a partir da vida de Santa Maria Madalena. Mas eu recorro também a grandes pensadores nesses 2000 anos de história após a vida dessa santa. E a primeira virtude é
gratidão pela graça recebida. Ai, Merlin, de novo essa história de gratidão? Sim, essa palavra pode estar um pouco desgastada, mas a gratidão aqui, pautada na vida de Santa Maria Madalena, e que ao integrarmos na nossa vida nós nos tornamos mais virtuosos, é o seguinte: no Evangelho de Lucas 8, versículo 2, é nos apresentado Maria Madalena dizendo que Jesus havia expulsado 7 demônios dela. E a Bíblia não faz um espetáculo desse momento, mas sim nos traz um tesouro grandioso para nossa reflexão, para nossa libertação do que nos aprisionou no passado. Essa passagem simplesmente nos mostra que Cristo a libertou a partir desse encontro e ela nunca mais abandonou o Senhor. Isso nos ensina algo muito profundo. Maria Madalena não constitui sua identidade a partir do que viveu no passado, mas sim sobre a misericórdia de Deus. E aqui eu cito um dos grandes doutores da igreja, Santo Agostinho, que relutou inclusive para aceitar Jesus Cristo. Foi a mãe dele, Santa Mônica, que rezou e rezou e rezou pela sua conversão. Ele era um grande filósofo já. E depois ele se converteu e escreveu grandes preciosidades para nós enobrecermos como seres humanos. E que nos traz essa seguinte frase: foi a graça de Deus que te fez o que és. E a gente vive numa cultura que incentiva a gente valorizar as nossas feridas, lamber as feridas, olhar para trás e se colocar, nossa, olha como eu sou um lutador, eu tô aqui, eu venci porque eu batalhei, porque eu me curei. E o Evangelho faz exatamente o contrário. Cristo não nega o passado, mas também não permite que isso determine o nosso futuro. E assim Santa Maria Madalena também se fez. Tem várias teorias do que Maria Madalena deixou para trás, mas isso não interessa. Assim como não interessa a vida do coleguinha, e uma pessoa grata, de verdade, é uma pessoa que reconhece que Deus a sustenta diariamente. E vamos beber da fonte da psicologia analítica, onde Carl Gustav Jung nos traz que a cura começa quando deixamos de fugir da realidade. Mas o cristianismo vai ainda além. Não basta só integrar a sombra, é preciso permitir que Cristo a ilumine e a transforme em graça. E é aí que não entra só aqui, entra aqui. Sabe, esse estado de graça é a partir do coração. E é aí que Maria Madalena nos ensina. Ela não viveu presa a quem ela foi. Ela vive agradecida, cheia de graça por quem a encontrou. E aqui eu finalizo essa primeira virtude com uma prática, te impulsionando a fazer no final de cada dia uma recordação do seu dia todo e escrever 3 graças recebidas durante o dia, ou um momento em que você sentiu gratidão, como eu estava conversando com a minha amiga Gabi, que ela estava agradecendo ao lugar que ela estava, conversando com o marido, expressou a sua gratidão pelos presentes que ela estava recebendo. Presentes aqui eu falo inclusive comportamentos, né, gente? É um presente quando você é reconhecido, quando você recebe um elogio. Então, esses pequenos gestos de gratidão você vai escrever no final do seu dia. E até quem não assistiu o vídeo de Maria, mãe de Jesus, eu vou colocar aqui, que ressoa muito com a prática da escrita no final do dia, tá? E com essa base concreta de prática, a gente consegue de verdade ancorar essa virtude de Maria Madalena. E a segunda virtude que a gente pode integrar na nossa vida a partir da vida de Santa Maria Madalena é a fidelidade. Sim, enquanto muitos discípulos haviam fugido ali quando Jesus foi crucificado, Madalena permaneceu aos pés da cruz. Permaneceu durante o sepultamento, permaneceu quando o túmulo estava vazio. Ela permaneceu quando tudo parecia ter terminado. E aqui a gente pode trazer um quê também
da esperança. Ela nunca perdeu a esperança, a fé. E através dessa perseverança que a gente vê a virtude da fidelidade expressada de uma maneira grandiosa, extraordinária. E aqui eu cito Aristóteles, onde ele traz que a virtude nasce do hábito e que não nos tornamos fortes apenas por um ato heróico, mas pelas pequenas escolhas repetidas inúmeras vezes, pelas pequenas atitudes durante o meu dia após dia. São Tomás de Aquino chama essa virtude de fortaleza, a capacidade de permanecermos firmes em detrimento do bem, mesmo diante de um sofrimento. E Santa Teresinha do Menino Jesus também vem trazer um ensinamento grandioso aqui, que nos torna fiel. Ela nos lembra que a santidade não consiste em fazer grandes coisas, mas em fazer as pequenas coisas com grande amor. E isso contrasta com esses tempos modernos, não é mesmo? Mulheres que buscam os impérios e que sempre o dinheiro está acima de Deus. O que lá no Velho Testamento era chamado de idolatria. E que Jesus, materialmente inclusive, ele derrubou ali no Império Romano aquelas indulgências, aquelas questões materiais em que se vendia o caminho para o céu. E hoje um dos grandes males, principalmente numa era de tanta informação, de tanta oportunidade, de tanto network, é que a gente abandona muitas vezes os nossos princípios, valores, as nossas causas principais, até um projeto que tu tá ali, iniciou, foi atrás, está sendo constituído, mas aí precisa um pouquinho de paciência para ser fiel ao que tu iniciou. E hoje a gente é estimulado a abandonar tudo quando a emoção passa. Eu já me peguei muitas vezes indo atrás do que a minha emoção me dizia, e o que hoje eu desenvolvo mais fino no meu trabalho é a consciência corporal alinhada ao intelecto, alinhada à nossa intuição, que é trazida a partir de uma cautela, a partir das virtudes, principalmente uma vida em temperança. A gente temperar e ter prudência, realmente prudência para agir e ser fiel a si mesma. Hoje é muito fácil mudar de propósito, mudar de relacionamento, em tempos que o Bauman traz amores líquidos. E Maria Madalena é um ápice de devoção, de fidelidade genuína a Cristo. E aqui eu não falo de um âmbito relacional, mas do âmbito de que ela integrou, ela bebeu do que nós podemos beber na nossa santa fé, que é Cristo dentro de nós. E a terceira virtude eu trouxe com base nessa graça que se torna até uma glória, porque vai aos céus, né? Jesus vai aos céus a partir da graça de ressuscitar, de Maria Madalena testemunhar essa graça de ver Cristo ressuscitado. Testemunhar a ressurreição de Jesus com a própria vida é realmente de uma sabedoria imensa. E quando ela encontra o túmulo vazio de Jesus, ela não desiste. Ela permanece, ela chora, ela busca Cristo. E então acontece uma das coisas mais belas do Evangelho. Jesus pronuncia um nome, Maria, e ela responde, Raboni. Ela reconhece a voz do Mestre e logo em seguida recebe uma missão. Vai aos meus irmãos e dize-lhes. Maria Madalena não guarda para si o encontro que teve com Jesus, mas ela compartilha com os discípulos,
com a humanidade, e depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, nós recebemos essa mensagem, esse testemunho de ver Jesus ressuscitado. Ela obedece e recebe a boa nova. Por isso a tradição da igreja, inclusive, a denomina apóstola dos apóstolos, pois foi a primeira enviada a proclamar a ressurreição de Jesus aos próprios apóstolos. E diante dessa virtude do próprio testemunho de Maria Madalena ser uma testemunha de Cristo, São Tomás de Aquino complementa que a verdade não existe apenas para ser conhecida, mas para ser vivida. Então, que essa verdade, a partir da vida, do testemunho de Maria Madalena, nos envolva, e que essa santidade nos inspire a sermos, a buscarmos uma vida santa também. E citando Jung aqui também, nesse contexto de testemunho, ele é bem lúcido em várias obras em que traz que a verdadeira forma de influenciarmos os outros é realmente ser exemplo. A verdadeira influência não vem de palavras, mas sim de atos. E a gente vive uma época em que muitos querem convencer pelo discurso, não é mesmo? Quantas máscaras estão caindo? E a gente percebe que depois de mais de 2000 anos de tradição, Maria Madalena continua intacta. E hoje Santa Maria Madalena é lembrada no dia 22 de julho. Eu estou gravando aqui na semana do que é trazido hoje pela tradição católica como uma festa de Maria Madalena. Antes era uma recordação, se recordava, né, do que ela trouxe à humanidade. E a igreja, em 2016, por Papa Francisco, trouxe na categoria de festa Santa Maria Madalena. Assim como São Pedro, São João, Santo Antônio. É realmente uma valorização dessa figura feminina, dessa figura principalmente de testemunho de Cristo. Independe-se, gente, na tradição, a questão que Cristo coloca, mulheres e homens, ele sempre deixou bem claro isso nos evangelhos. Não existe essa exaltação de gênero, mas sim de humanos que somos, sabe? Assim como Maria Madalena é transformada, é libertada dos 7 demônios, continua, persevera, está ali como uma das primeiras da fila, né? A gente pega a escola dos dias de hoje, Madalena, ela era a primeira aluna ali a sentar e escutar Cristo. E ela recebe essa honra, esse estado de graça de ver Cristo ressuscitado e ancora essa virtude de sermos testemunhas